Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aqui é o nosso Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica. E juntinhos, nesta manhã, nós estamos aí iniciando esta segunda-feira preciosa que o senhor fez, dia 28 de setembro de 2020, e a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor tem sido então a nossa força. Aqui em Tatuí, manhã já muito quente, 22 graus, e é uma grande alegria nós podemos estar juntos para dividir esse tempo precioso que Deus separou para cada um de nós e nos fortaleceu nele. E espero que você desde já tenha uma semana muito preciosa, uma semana muito poderosa da parte do Senhor para a tua vida e para a tua história. Então, um bom dia com muita alegria para você de perto, para você de longe, e vamos desfrutar de minutos preciosos aí nessa horinha. Temos falado de missões ao longo de toda esta semana, semana que passou, vamos iniciar essa semana também ainda tratando a respeito da obra missionária, do chamado de Deus, da vocação de Deus e de tudo aquilo que ele tem feito em toda a parte do mundo, com pessoas como nós, pessoas como eu e pessoas como você também. Olha, a Zoraide já está nos informando que lá em Botucatu está 26 graus, então já está quente também. Eu acho que o estado de São Paulo está quente aí. Dona Nilzete, como é que está a temperatura na Bahia? Fala para nós, daqui a pouco nós já vamos saber como é que está a temperatura lá no Rio de Janeiro. Vamos falar diretamente com a Maria Helena. Então, mas é uma semana onde Deus fez e nós vamos ouvir pessoas preciosas. Hoje, Maria Helena, que foi para a Índia, e ficou aliás, ela foi um tempo para a base no Rio de Janeiro. Jocum se preparou, depois foi para a Índia, agora voltou, está concluindo a sua faculdade para poder retomar o seu chamado lá na Índia, e a experiência de Maria Helena também vai dividir conosco, vai ser enriquecedor, e eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Amanhã nós vamos ouvir o Milton, lá da Itália, país que mais sofreu com a questão do Covid, e ele vai falar para nós também da realidade lá e vai também apresentar os seus desafios missionários pós-pandemia. Então amanhã você também já fica ligadinho aí que nós vamos ter o Milton diretamente lá da Itália, ele vai nos abençoar muito também, ok? Então, bom dia para você de perto, de longe, e à medida que você for entrando, também já dá a sua curtida aí, para que a gente possa chegar mais longe e melhorar também o nosso trabalho, ok? 23 graus lá em Cândido Salles, lá na Bahia, está informando Pastorita Nilzete. Olha aí o calor então, hein? Que maravilha. Então, vou convidar aqui já a Maria Helena para estar comigo aqui, para dividir aqui a telinha, para juntos fazermos aqui mais um Café com Coragem. Bom dia, Maria Helena, como é que você está? Como é que está o Rio? Bom dia, pastor, bom dia a todos que estão aí, né, nos assistindo nesse momento. Aqui no Rio está muito quente, né, eu vi agora está, acho que 32 graus, Uau! né, já amanheceu quente, Uau! eu estou com muito calor, né? E aqui no Rio sempre é muito quente, né, e de madrugada deu uma ventania, né? Mas eu pensei que ia chover, mas não choveu não, né? Então estou esperando a chuva para refrescar um pouco o calor. Mas estou bem, graças a Deus, né? Espero que todos estejam bem, né? Também, né? Nesse momento, né? No Brasil, em qualquer parte aí do Brasil que você está assistindo, fazendo parte, né? Do café amargo, né? É sem açúcar. Eu não tô. Eu gosto do adoçante.
Você está no café amargo, então, hein? Ou vai com adoçante? Não, estou no açúcar, o açúcar mascavo. Mascavo. Agora, acho que é melhor, né? Uhum. Melhor. Maria Helena, É. fala para nós aqui como é que foi que iniciou o seu chamado, a vocação, e você entendeu que você precisava ir para missões. Fala para nós. Então, foi muito, assim, para mim foi muito importante entender o meu chamado, porque eu sempre fui envolvida, né, na obra com a igreja, no trabalho de evangelismo, de missões, e o meu chamado, assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, o meu chamado deu-se desde o início que eu aceitei Jesus, né? Hoje eu tenho esse pensamento, né? E quando Deus me chamou para servir a Ele, né? E o processo de como isso aconteceu foi através de um trabalho lá no Lausanne, né, com o pastor Leandro, né, agora ele é pastor, né, mas ele era um jovem lá da Igreja Batista do Lausanne, e eu já conhecia a missão, a Jocum, mas nunca tive interesse nenhum. E eu já estava orando, né, para Deus confirmar algumas coisas na minha vida, né, em questão de estudo, e alguns outros processos que eu estava passando na época. E aí ele me chamou para ir para um trabalho de evangelismo da Jucum à noite, né, no Impacto de Carnaval à noite. E até então eu nem queria ir porque era noite, eu falei, é cansativo, mas orando e pensando, e eu fui para esse trabalho no primeiro dia, e a gente tinha um grupo que ia finalizando, foi poucas pessoas, eu e mais, eu acho que 2 pessoas, e quando nós chegamos ali naquele local, na igreja, a líder de missões da Jucum falou sobre a ITED. E foi interessante porque eu vi um globo, né, com várias bandeiras, e os meus olhos contemplou aquilo. E ali queimou uma chama, né? Eu creio que é o Espírito Santo confirmando, trazendo, e ela falando sobre a ETED. E eu falei assim, eu quero fazer essa escola. E começou a queimar o meu coração naquele momento. E aí eu fui conversar com ela, ela terminou de falar, e eu mostrei o interesse pela escola. E ela me passou todo o procedimento, né, como eu poderia fazer, e encerramos e fomos para o nosso trabalho de evangelismo naquela noite. E aí eu voltei no segundo dia, e para quem não queria ir, né, e fui o segundo, terceiro dia até o final, e foi maravilhoso, porque a obra de Deus, ela se confirma na nossa vida, né? E aí eu comecei o processo de amadurecer, né, a ideia de ir para missões. E foi nessa caminhada, e nós tínhamos na época a Gil, né, que tinha sido da Jucum, e a gente começou a fazer na casa dela toda sexta-feira uma reunião de missões, né? E eu sei que eu fiquei 6 meses orando nesse sentido, eu e mais um grupo, e aí eu comecei o processo da caminhada, me preparando e enviando meus documentos, tudo certinho, e eu tinha que pagar, né, uma mensalidade, na época eu trabalhava com o meu sobrinho, né, na firma qual meu irmão deixou para ele,
E aí eu tinha que sair do emprego também, né? E eu estava no processo assim de muita busca, né? E eu estava pensando em fazer faculdade de direito, porque eu tinha uma intenção de ajudar as famílias carentes, né? No processo que muitas vezes elas não têm o apoio, né, do Estado. E eu pensava em tudo isso. E aí eu comecei a encaminhar meus documentos, só que nessa época a Jocum não ia ter a ETED em 96, né? 96, já há longo tempo isso aí, né? Uma boa caminhada. E ela falou para mim: olha, vai para o Rio fazer a sua ETED no Rio. Eu falei: ah, não quero ir para o Rio. Eu estava com meu coração fechado para vir para o Rio de Janeiro. Apesar de eu conhecer o Rio, apesar de eu ter uma irmã aqui no Rio, vinha sempre aqui no Rio, né? A cidade maravilhosa, mas não tinha o desejo de vir para o Rio de Janeiro. E um dia Deus falou assim comigo, orando, esse processo de oração, Deus falou para mim: abre o seu coração, porque a obra que eu tenho é com você lá, mas até então eu não entendia, né? E aí eu falei: então tá, e eu enviei toda a minha documentação para a base daqui da Jucum, né, em Xerém. Pastor, te conhece, né, pastor? Lembra daquela festa das nações? Né? Foi muito lindo. E aí, então, eu encaminhei toda a minha documentação para lá. E só que, na época, eu não entendi. E minhas documentações eu tinha mandado tudo por SEDEX. E eles não tinham recebido minha documentação. E aí eu falei: eu não entendi. E aí Deus me mostrava que o céu estava escuro. E eu, como eu não tinha muita maturidade de discernimento de espírito, eu não entendi. E tinha uma aluna, depois eu fiquei sabendo, quando eu cheguei no outro ano seguinte, que Deus tinha mostrado para ela que tinha uma aluna que estava com dificuldade da comunicação com a base. Ela não orou e nem eu também não orei, e nós ficamos assim, né? Nesse nível, né? Como falta a maturidade, né, para a gente, muitas vezes, entender o processo que Deus está falando e sinalizando, né? A gente tem que parar e orar e pedir direcionamento de Deus. E aí eu acabei não vindo para o Rio fazer TED naquele ano, e eu só pude fazer a TED num próximo ano de 1997, né? Então já faz uma boa caminhada por aí, né? Uma boa experiência, né? Hoje, né? Eu tenho, graças a Deus. Tudo no processo de Deus e na caminhada com o Senhor, a gente vai aprendendo, né? A amadurecer, a crescer e entender o processo de Deus na nossa vida cristã. E aí, então, eu esperei esse tempo, e foi um tempo também muito bom, que eu, assim, tive a oportunidade de me envolver mais com a igreja e amadurecer, levantar o sustento que eu precisava de pagar a escola, porque eu só tinha a finança para pagar só 3 meses, e faltava os 2 meses, e o prático da escola que eu não tinha, né? E nesse intervalo eu vim aqui no Rio, na casa de uma irmã, na casa da minha irmã, e compartilhei com ela o meu desafio perto de uma amiga dela, né? Que também se tornou uma amiga minha mais tarde. E ela ouvindo, ela falou assim: não, pode deixar que eu completo o restante da despesa, né? E eu falei assim: é Deus nesse negócio. E aí, então, eu já voltei para São Paulo com a certeza de que a pessoa ia me ajudar.
E aí foi, né? E chegou o ano seguinte, eu vim para o Rio, para Baixo de Jucum, aqui em Xerém, onde eu fiz a minha escola. E foi a minha irmã me levou no local, e quando a gente chegou lá, ela falou assim: você tem certeza que você quer ficar nesse lugar? Eu falei: com certeza absoluta. Eu nunca tive tanta certeza, né, primeiro da salvação e desse chamado que Deus estava me colocando como desafio, né, porque era muito simples, né, um local muito precário, mas o meu coração se encheu de alegria, muita alegria no meu coração, e ali foi um processo de Deus na minha vida, né, começou assim uma preparação para o meu chamado, né, missionário. Eu fiz a escola e foi muito bom, né? Eu gosto muito daquele versículo, né? O Salmo 126 fala aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, Maria Helena, voltará. acho que deu uma travada na Maria Helena. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Ah, então tá. Então pode continuar, que só deu uma travada para mim aqui, mas pode continuar, Marisa, por Aham. favor. E aí eu gosto muito daquele versículo que faz parte da minha vida, que fala Salmo 126, 5, né? O 6 particularmente, fala que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, a minha vida começou assim, né? Com alegria, com choro, mas nada me faltou, né? Nada me faltou. E é muito bom, né? Saber e servir o Senhor. Eu sou um pouco emotiva, porque a nossa vida com Deus é muito bom. Entender o processo de Deus na nossa caminhada e nosso amadurecimento. E aí Deus começou me preparando, né? Eu fiz a escola, terminei a escola, e aí Deus falou para mim que eu ficaria em missões, né? E a minha intenção não era ficar exatamente naquele momento, né? Eu gostaria de ter, que o meu plano era voltar e estudar, voltar para estudar. Tá ouvindo, pastor? Outra avô. Aí, tá bem? Travou? Não, pode continuar, estamos te ouvindo. Ah, tá. Ah, tá bom. Desculpa, gente. E aí Deus falou comigo que eu ficaria em missões para servir aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade no Tuiuti. E eu nunca pensei, né? Nunca vivi numa comunidade, numa favela praticamente, né? Não tive medo, achei que foi um preparo hoje, eu entendo que foi um preparo de Deus para mim, para aquilo que ele tinha no futuro, que era ir para a Índia, né? Muito parecido a circunstância, a simplicidade do povo, o local em si, né? Então, eu falo, não tive choque cultural na Índia. O meu choque cultural sempre foi o meu retorno ao Brasil, né? Não tive problema nenhum lá na Índia. E nesse tempo todo, em 2006, eu fui a primeira vez, né, para a Índia, na época do tsunami, e eu fui com uma equipe de 3 meses, como Deus tinha falado para mim, que eu iria ver a Terra antes de ir, ficar mais por um tempo, um período mais longo. E esse processo de ir para a Índia, Deus falou comigo através de um vídeo. Eu estava assistindo um vídeo da época da Lagoinha, que produziu, né, em Go, o trabalho deles que eles tinham em Go, com parceria com a Jocum,
E Deus falou: essa é a nação que eu tenho para você. Se você for, eu vou te abençoar, e se você também não for, eu vou continuar te abençoando. E aí eu entendi que Deus, ele não trata, o comportamento de Deus com a nossa vida é diferente das minhas atitudes que eu tenho em relação com o outro. Deus, ele permanece fiel nas obras que ele tem no chamado dele conosco, com cada um em diferente chamado, em diferente propósito que ele tem na vida das pessoas. E aí, como eu disse, eu fui, né? Os 3 meses ficamos lá, viajamos para a cidade da Índia, aonde foi mais afetada, que foi em Tamil Nadu. Nós ficamos lá 2 meses, mais ou menos, e depois retornamos, né? Dessa viagem missionária. Foi uma curta viagem missionária, e ali Deus confirmou o meu chamado para aquela nação. E aí eu me preparei em 2007, 9 de maio de 2007, Deus me permitiu eu ir para a Índia, para o sul da Índia, Bangalore, né? Bangalore. E eu fiquei lá os meus 4 anos trabalhando, servindo ali com a Jucum. E não foi fácil para mim, né? Foi um desafio, a questão de roupa, de comida, né? A comida muito pimentada, mas isso para mim não foi difícil, né? O que foi mais difícil para mim foi a questão da língua, né? O inglês. E eu já tinha, né, aqui no Brasil, eu fiz uma escola chamada ECO, que é a Escola de Jocum, e só que eu não fui muito bem nessa escola, foi muito difícil, eu chorei muito nesse processo de aprender a língua, mas eu confiei nas promessas do Senhor, e eu fui assim, e estudava lá, né? Trabalhava com a escola e era correndo, eu saía do treinamento, ia meio-dia eu estudava e já voltava para o retorno, porque tinha a escola com os alunos da escola ETED. ETED é a primeira escola de Jucum, é escola de treinamento e discipulado. É uma preparação para os alunos que entendem que tem um chamado missionário, ou está no processo de conhecer a Deus, né? Então, a escola ETED serve não somente para quem tem um chamado missionário, mas para aquele que entende que precisa ter uma intimidade com Deus, um tempo com Deus, uma oportunidade de crescer em relacionamento com Deus, com a palavra, e se entender, né, qual o propósito que Deus tem na vida das pessoas, né? Então, foi assim que Deus me levou, e estudando e trabalhando, e eu pegava aquele rickshaw e às vezes não entendia muito bem, e era muito interessante, porque quando o rickshaw é um carrinho que tem as 2 rodinhas de trás e uma rodinha da frente. E quando eu pegava para ir para a escola, e eles sempre queriam me tomar meu dinheiro a mais, né? E eu ficava muito chateada com isso, porque ele me viu como estrangeira e achava que eu tinha muito dinheiro. E eu falava: Baiá, eu não tenho esse dinheiro. E eu conversei um dia com um amigo meu, e ele falou assim: olha, fala para ele que tu vai chamar a polícia para ele. E eu falei assim: então tá bom, né? Porque nova numa nação, né? Você tem muito que aprender, né? E sempre tem brasileiro nesses lugares, todas as nações estão cheias de brasileiro. E foi nesse processo que eu fui entendendo a cultura, e Deus foi me abençoando, e orando, e pedindo oração, e orando, pedindo a Deus para que Deus me ajudasse, né, a entender esse processo de aprender a língua, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus por hoje
né, saber e ter aprendido e ter sido um instrumento de Deus naquela nação, e trabalhando com a escola, né, levei uma equipe para Tamanadu, esses alunos, no prático da escola, que acontecia 2 meses, na verdade, essa escola são 6 meses, né? 3 meses teórico e 2 meses é prático. Então, fui para Tamil Nadu, uma cidade do estado da Índia, depois nós fomos para Orissa, na época que teve muita morte em Orissa, né? Deus nos levou para lá, e eu fui com uma equipe, com mais 2 coreanas, e chegando lá, a gente também passou um pouco de apuro, né? A gente foi perseguida lá, na época, porque nós éramos estrangeiras, e o que estrangeiro está fazendo numa cidade daquela, né? Mas Deus tinha nos falado que a gente ia para lá. E nós chegando lá, a gente encontrou muita gente sofrida, choramos com elas, né, com as mulheres, principalmente que perderam o filho, perderam o esposo, as casas foram destruídas, e foi um tempo, assim, de muita fé, muita coragem e muito amor, né, e Deus nos deu graça, não só para mim, como para toda a equipe que estava lá, e nós estávamos acompanhando com um pastor de Orissa, né? A gente fazia essas viagens missionárias, não sozinha, mas com o próprio nativo da terra, que nos levava e nos apoiava e traduzia para a gente, né, na língua local, né? A gente falava inglês e eles traduziam na língua local. E então essa caminhada missionária, para mim, né, tem só acrescentado na minha vida quem é Deus e o que Deus faz através de nós. E as pessoas e os campos estão brancos, né? Em qualquer lugar, em qualquer país. Eu vejo aqui na minha comunidade, né, aqui no Borel, né? E Deus tem nos usado, como sempre tem usado nas comunidades. E é assim a caminhada missionária, né? E esse processo na Índia foi só acrescentando, né, nesse trabalho missionário. E antes de retornar para o Brasil, eu trabalhei na escola, uma escola também, no treinamento, e a nossa equipe foi, a última escola que eu trabalhei lá nós fomos para o Nepal, e em 2011, o último, segundo semestre, nós fomos para o Nepal, e foi também algo maravilhoso, porque nessa equipe nós tivemos só rapazes, e assim, a gente sabe que na Ásia a mulher ela não tem muito, não é respeito, né, mas assim, não tem muito crédito, né, e graças a Deus a nossa liderança, a nossa equipe, ela sempre confiou né, nós como mulheres para conduzir a equipe. Foi eu e mais uma amiga indiana, uma missionária, e a gente levou 5 jovens para fazer esse trabalho lá, né, missionário, lá no Nepal. E também foi uma época muito difícil no Nepal, porque eles estavam no período da transição da Constituição no Nepal, e a gente chegando lá, a gente passou do nosso local de descer no ponto que o pastor estava nos esperando, e a gente retornou. E no Nepal ele saiu só 2 vezes, né, por semana, tinha direito para sair. E naquele dia que a gente chegou no Nepal, não era para ter saído, e a gente não conseguiu descer no ponto exato que o pastor estava nos esperando, e a gente passou. E no retorno, a gente ficou meio assim, a gente ficou apavorado, né? Porque o que vai acontecer com a gente? E aí o pastor falou, fica calma, e de estrangeira só tinha eu, né? E o pastor foi lá nos buscar, nesse ponto que a gente conseguiu descer, e ele nos orientou, falou, olha, quem vai falar seria só eu que ia responder,
E aí nós passamos que eles fechavam com pau, com pedras, né? E tinham, todos eles estavam tudo armado de pedra, de pau, né? Porque eles batiam nas pessoas se saísse fora naquele dia. E aí a gente passou pelo primeiro obstáculo, não pararam a gente, e no último obstáculo eles pararam a gente. E aí o moço perguntou, o que vocês estão fazendo nesse dia fora, né? Porque teriam que estar dentro de casa. E aí ele falou, não, que tinha ido me buscar, que eu era uma turista. E aí ele me pediu o meu passaporte. No momento que ele pediu meu passaporte, eu gelei, queridos, porque eu falei, pronto, ele vai rasgar o meu passaporte, tipo assim, eu tô na roça, eu não sei como voltar para o Brasil, passou 1000 coisas na minha cabeça nesse momento. Falei, eu vou ficar aqui presa, né? Não sei. Passou muita coisa, nada bom, tudo negativo no momento. E aí ele pegou, cadê? Aí ele pegou, assim, com muita violência o meu passaporte, eu achei que ele ia rasgar, porque eu percebi muita ira, muito ódio no coração daquele homem. E aí eu nervosa, fiquei nervosa, não conseguia nem ver mesmo assim aonde estava. Eu consegui, mostrei para ele, aí ele liberou, graças a Deus. E eu falei para a equipe: só ora em pensamento, não fala nada, só ora, porque Deus está conosco, que é Ele que tinha mandado a gente ir. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele liberou o meu passaporte, e aí a gente conseguiu sair, né, daquela situação. E foi uma dos práticos da equipe que eu mais amei durante esse tempo todo, porque Deus nos deu graça, nos deu sabedoria, e fez a gente viver uma experiência que nunca aqueles alunos tiveram, e nem eu também, né, viver num lugar perseguido, porque todos nós sabemos que a Índia está na janela 1040, ou seja, em uma nação que ainda precisa ser alcançado pelo Senhor, né? É um grande desafio, né? Ainda existe muita luta, muita dificuldade de pregar um evangelho. E só isso aconteceu porque sempre teve alguém da nação nos acompanhando nessa viagem missionária. Então, eu fui para lá, mas nunca trabalhei sozinha, sempre com a equipe nativa da própria nação. E então foi isso, e Deus nos usou tremendamente, né, naquele local. A gente subiu as montanhas. Eu falo muito, gosto de compartilhar essa experiência, né? Eu nunca comi jaca, mas, né, a gente ficou num lugar muito simples, de muita escassez, e teve um dia que foi uma experiência fantástica. A gente comeu só arroz e jaca. E o pastor que nos recebeu, muito simples, né? E as casas lá, a casa é feita de um estrume de vaca, né? Misturado com vaca. E aí eu perguntei por quê? Porque no frio aquilo aquece a casa. E uma amiga minha já tinha falado isso, que ela trabalhou 4 anos em outra nação, e eu achei que era mentira dela, sinceramente, eu pensei, né? Mas chegando lá, eu vi, realmente, a casa era construída. E nessa casa que a gente ficou, na casa desse pastor, desse casal, né? E aí eles prepararam esse almoço para a gente, né? Arroz e jaca. Jaca. E ela falou assim para mim: você vai comer e você vai sentir que tem gosto de frango. Eu falei: como? Aí pensei comigo: ai, meu Deus, né? A gente só escuta e fica até quieta, né? A gente vai ter uma experiência nova, né? É muito bom. E realmente eu comi, chegou a hora do almoço, eu comi, né? Não comi tudo, comi os 2 pedaços de jaca, né? É uma preparação muito interessante. Eles cortam aquele filinho de jaca, eles põem de molho, né? E tira aquele leite, aquele gumo do meio,
e tempera lá com os temperos deles, e ficou muito bom, viu, querido? Ficou mesmo. A experiência foi boa e gostei, assim, é tudo acrescenta na nossa vida, né? Serve para a gente amadurecer e viver, e saber lidar em lugares, em situações que Deus nos coloca, né? Como resolver algumas questões da nossa vida, né? E a gente tem que estar bem para receber esse novo que Deus nos dá, né? De experiência, né? Então foi algo muito rico na minha vida, nessa caminhada missionária, né? Desse tempo todo. Aí eu voltei em 2011, eu tive que sair para renovar o meu visto. E aí Deus me direcionou, né? E eu entendi também, já estava orando por uma escola de aconselhamento. E aí eu fui para a Malásia, né? E, queridos, eu não tinha um tostão no bolso para ir para essa escola, não tinha um centavo. Nessa época, eu não tinha nem dinheiro para pagar o táxi para ir para o aeroporto. E Deus falava para mim assim: você vai e eu vou providenciar essas finanças para você. E eu perguntava para Deus: mas como, Senhor? O Senhor vai providenciar essas finanças para mim? Querida, eu só sei que eu fui, obedeci o que Deus estava me falando. E aí o líder dessa escola falou assim para mim: Maria, Deus vai fazer um milagre, assim como ele tem feito na sua vida, ele vai continuar fazendo um milagre. E ali eu comecei a chorar e eu falei: a resposta de Deus na minha vida. E nesse tempo que eu estava orando, Deus falou assim: olha, o dinheiro não vai vir da sua igreja. Na época era R$ 6.000 em 2012. E fora o prático da escola que eu tinha que ter, mais R$ 2.000. E eu falei: Senhor, mas como que isso vai acontecer? E eu tenho uma amiga, ela foi missionária, casou e hoje mora na Austrália. E um belo dia eu abro o meu e-mail e ela me manda um e-mail me convidando para passar as férias na Austrália. E eu falei: uau! Falei: meu Deus, como Deus é bom. E resumindo a história, eu apliquei o visto. 2 vezes me negaram o visto para eu não ir para a Austrália. E ela falou assim: eu vou pagar a tua passagem saindo da Índia para a Malásia, e eu vou te visitar, eu e meu esposo, nós vamos estar com você na Malásia por uma semana. E eu falei: meu Deus. E eu falei: amém, glória a Deus por isso, né? Eu sei que ela pagou minha passagem, eu fui para a escola, depois de 2 semanas, ela chegou lá, né? Ela foi me visitar, eu fiquei uma semana com ela, e ali ela pagou tudo para mim, uma semana num local, num hotel de férias, com eles, porque na época era época de festas, né, para o povo na Malásia. E no final foi onde eu completei 50 anos lá, foi o meu aniversário, e ela me levou para tomar um café muito lindo, maravilhoso, foi um presente de Deus, né? Deus tem dessas coisas, querido, e ela me levou para ir tomar um café num hotel muito caro, no hotel onde Charlie Chaplin ficou. E eu fiquei assim encantada com as coisas que Deus estava fazendo. E naquele mesmo dia ela disse para mim, ela e o esposo dela: eu vou pagar a sua escola. Eu estou pagando a tua escola. Ela disse assim para mim: ó, não fala isso para ninguém, mas não tem como não contar esses milagres de Deus, né? Não tem como não contar o que Deus faz. E aí eu lembrei o que Deus falou para mim, que esse dinheiro não sairia da igreja, mas Deus ia providenciar. Então, Deus providenciou a ida dessa minha amiga lá com o esposo dela, e eles pagaram a minha escola todinha, R$ 6.000,
na época, né? Então, o nosso Deus é um Deus que fala e confirma as suas promessas. Então, eu tenho vivido esse tempo todo em missões, pela provisão de Deus, por aquilo que Ele tem falado no meu coração. E em relação, o pastor mencionou, né? Eu vim para o Brasil fazer a faculdade. Quando eu estava lá no Nepal, Deus falou para mim que Ele ia investir na minha vida. E o meu sonho que eu tinha de fazer uma faculdade, uns 20 anos atrás, em missões, tinha ficado para trás. Mas ele não morreu. Ele não estava esquecido no coração de Deus. Lá no Nepal, Deus fez ressuscitar esse sonho que estava no meu coração. Estava guardado, eu tinha até esquecido, eu não lembrava mais. E aí Deus faz isso. E aí eu venho para o Brasil, e aí quando Deus falou isso para mim, eu falei, então tá, Senhor. Então, se eu vou fazer faculdade, eu faço na Índia ou no Brasil. Então, Deus, como Ele conhece todas as coisas, Ele me trouxe para o Brasil, e aí eu fiz, terminei esse ano, né? Encerrei, graças a Deus, estou formada em pedagogia, e Deus me deu graça, me deu força e fé, né, nesse tempo todo para estudar e para estar em missões, que não é fácil, mas Deus, Ele é um Deus que nos capacita, né? Então, é Ele que dá sabedoria e o entendimento para vencer todas as dificuldades. Mesmo chorando, mesmo com alegria, mas é Ele na nossa vida, né? Então, não tenho dúvida disso. Então, estou aqui, né, nesse tempo, não sei ainda onde Deus vai me levar, pastor, irmãos, tenho orado a Deus, tenho pedido confirmação de Deus, né, o lugar certo, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus, como sempre tive, né, e sempre procurei buscar estar dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo se torna bom na presença do Senhor. Né? Então, é isso que eu queria deixar como meu testemunho, como meu chamado, encorajar aqueles que estão nos ouvindo, mesmo aquele que não tem um chamado, mas tem um chamado na obra da casa do Senhor para permanecer e viver com Deus aquilo que Ele tem de melhor para a gente. Né? É isso, pastor, que eu tenho que compartilhar nesse momento. Maria Helena, Oi, tá me ouvindo? tô sim, pastor. Tô sim. Tá me ouvindo? Tô. Maria, a tua vida para nós é uma inspiração, né? Eu acho que a Nilzete, Leandro, todo mundo mandando um abraço para você. Amém. Tem alguns queridos aqui que têm um coração de missões e essa experiência que você contou para eles, para nós, eu acho que nessa manhã foi realmente um café com coragem mesmo, para nos mostrar assim, o quanto que Deus cuida de nós quando nós estamos debaixo de um envio. Eu não tenho a menor dúvida que todo mundo aqui, pelo menos o pessoal que está marcando aqui, deixando registrado aí, vendo as tuas vitórias, né? As dificuldades, mas sendo superada dia após dia, o início tímido, né? Não entendendo Deus, não compreendendo Deus. Nós sofremos juntos no começo para a busca de recurso, de como que ia pagar, e a gente vê todo esse processo de Deus hoje, o que Ele fez. A gente só tem uma coisa para dizer, né? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é muito fiel. Isso realmente o cuidado que Ele teve com você lá na Índia, o cuidado que Ele teve com você na Malásia, o cuidado que Ele teve com você no Brasil, isso realmente nos inspira. Valeu a pena aqueles tiros que passaram em frente lá. A gente escutava da turma passando lá, saia aqueles tiros, hein?
Lembra aquele dia que a gente estava lá e teve os tiros, você entrou correndo no quarto dizendo assim, não levante. Mas quem pensou que ia levantar, né? Com aquele tiroteio todo ali, a de jeito aventura nenhum, continua, né? pastor. Continua aqui. e eu acredito, aquela experiência lá no Xerém. Eu lembro, Marina, quando a gente estava indo lá para o Xerém, e a gente ia pegar uma das linhas amarelas, e no caminho o Davi falou assim, pastor, para aí o carro. E aí eu parei o carro, aí ele ficou olhando assim, Sim, aí a gente sim. ia pegar um viaduto para subir, ele falou assim, volta. Aham. Eu falei, volta? Mas por quê? Não volta. E a hora que estava voltando, eu fiquei olhando pelo retrovisor, eu comecei a ver saindo um monte de Aham. pessoas armadas ali, tudo. Na verdade, eles iam fechar o nosso carro ali, tudo. E Davi teve um Sim. discernimento naquela hora, trazendo para nós Sim. um grande livramento, né? É verdade. Um grande livramento. Mas, querido, olha, que testemunho precioso, viu? Que testemunho precioso. Tá terminando a faculdade? Terminou? Terminei esse semestre. Era o ano passado, eu tinha que terminar, mas eu tinha 10 matérias para terminar e aí era muita coisa. Aí eu fiz 5 ano passado e terminei, fiz agora 5 no primeiro semestre, né? Com a pandemia, né? Com toda essa superação aí, consegui, graças a Deus. Terminei, graças a Deus, pastor. Mas estou querendo fazer uma pós, hein? Gostei, gosto, estou gostando. O É. desafio é bom. Quero encorajar aí quem não está Amém. estudando e estudar. Como eu tenho muito envolvimento com jovem, eu tenho colocado que o estudo é a melhor coisa, viu, pastor? Porque ninguém rouba, o conhecimento só faz ampliar a sua vida, né? Não ser enganado por muitos por aí, ter a sua opinião própria, ter as suas escolhas, né? E o estudo é a melhor coisa que tem. O estudo é Amém. libertador, né? Já dizia Paulo Freire, né? Isso. Como você falou, né? É algo que ninguém tira e algo que vai nos Ah, acompanhar ao longo de uma jornada. Então é bom o sim, jovem sim. já estudar tudo que tem que estudar agora para ir para o campo já preparado, né? Exatamente, é isso mesmo. E se você fosse dar um conselho agora para o pessoal que está nos ouvindo, que tem um chamado missionário, que quer de uma certa maneira se envolver na obra de missões e às vezes fica com medo, né? Receio, temor, será que vai dar certo? Lógico, teu testemunho já foi inspirador, mas qual é o conselho que você daria, Marilena? Pastor, é muito assim. Hoje eu tenho, com a maturidade, com a experiência, né? Se ele está estudando, ele termina a faculdade dele, né? Eu acho muito interessante hoje o jovem termina a sua faculdade e também depende daquilo que Deus direcionar, né? Daquilo que Deus fala, daquilo propósito que Deus tem para a vida da pessoa no momento, né? Se é para ir, vai ter uma experiência. Se Deus fala, não, fique, faça sua faculdade, se prepare melhor, porque hoje a gente tem uma necessidade no campo de ter profissionais também, né? Principalmente em países de janelas fechadas, né? Ou seja, de país perseguido, né? Porque geralmente eles querem que o missionário vai oferecer algo para eles, né? A gente percebe muito isso. Uma coisa, quando eu fui para o Deus, claro, Deus é soberano, Deus usa com a sabedoria dele a nossa vida. Quando eu fui em Ouriça, que eu vi aquelas mulheres, as crianças, um sofrimento, né? E eu pensei numa psicologia, falei, meu Deus, como faz assim falta um instrumento. Deus é o psicólogo, Deus é a cura, a gente orou, pessoas foram chorar, foi um tratar de Deus na vida do povo, e eu falo que mais na nossa, né? Porque a gente foi ministrado através daquele povo de fé.
a coragem, a fé deles nos impactaram, porque foram pessoas que ficaram 15 dias, 20 dias na mata, escondido, né? E voltaram, e os seus cultos, numa alegria, pastor, que contagiava o nosso coração de alegria, a nossa alma, a gente chorava, porque eu principalmente chorava, né? Porque eu pensava, meu Deus, como eles conseguiram vencer essas dificuldades e estão na presença de Deus com alegria. E muitas vezes a gente vê que as pessoas, por tão pouco, saem da presença de Deus, né? E isso veio só nos fortalecer a nossa fé, a fé dos alunos, né? Foi interessante que um aluno foi e não levou a Bíblia, e as crianças todas estavam com Bíblias e caderno, anotando tudo que se falava. Então, assim, algo tremendo, né, pastor? Mas eu quero deixar aí para aqueles que, né, têm um chamado, precisa ouvir Deus, o direcionamento de Deus. Eu só vim para missões porque Deus falou comigo que era um tempo dele na minha vida e que ele estava me chamando e que ele ia providenciar tudo aquilo, né, assim, que ia suprir as necessidades, né, porque ele supre mesmo, né. A gente não é rico no campo, mas também não falta nada, né. O dia a dia Deus provê todos os dias. Então, precisa saber realmente se Deus tem um chamado. Deus tem uma obra com você no campo, no transcultural. Se prepara, aprenda a língua, abre o seu coração para aceitar uma cultura diferente da sua, não criticar, porque quando você chega numa outra cultura, você é uma criança. Eu me sentia assim, eu me sentia como uma criança que eu tinha que reaprender tudo de novo. E às vezes você fala, meu Deus, eu estou sendo uma criança aqui, mas é isso mesmo, Deus faz a gente sentir como uma criança. Eu acho que até mesmo para a gente ser mais humilde e se humilhar e ir para os pés do Senhor, né? Reconhecer que a gente precisa dessa simplicidade para aprender uma língua, aprender um costume, aceitar o outro e também ser aceita pelo outro numa outra nação, né? Então, é um processo, é uma troca, né, pastor? É isso. Sim. Mas confia, né? E vai em frente. Né? Não tem outro jeito. Amém. Marina, Deus abençoe muito a sua vida. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui até meio-dia também, conversando a respeito de tudo isso, porque foi muito encorajador realmente para todos nós. Então, amém. Deus abençoe demais a tua vida. Nós nos alegramos porque, pelo menos nesses 18 anos aqui em Tatuí, dos 18 anos aqui, 15 anos, pelo menos, a gente tem dividido, ajudado você sempre naquilo que você precisa. Eu agradeço. Como um parceiro deste trabalho. Né? E para a gente sempre se alegrou muito em poder fazer parte de tudo isso, né? Estar fazendo parte de tudo isso. E com certeza essa mensagem vai encorajar os nossos irmãos a continuar junto com você, segurando essa corda. Então, Deus abençoe, mas você vai ter que voltar aqui outra vez para falar das nossas experiências aí, das experiências no Rio e das experiências lá também, porque eu sei que tem muitas, e você vai compartilhar conosco. Nós vamos trazer você de novo aqui no Café com Coragem para aumentar outra vez a nossa imunidade, viu? Amém, pastor, amém. Amém. Foi muito bom e eu quero agradecer, né, essa participação aí com os irmãos, né? E para mim é encorajador participar e saber que tudo contribui para a obra, para o reino de Deus, né? Com alegria no Senhor, né? É isso. Amém. Então, encerrou. Ok, queridos, essa foi a Maria Helena, que compartilhou conosco a sua experiência enriquecedora, né? Que acrescenta demais na nossa vida, aumenta a nossa fé, aumenta toda a nossa imunidade espiritual e também emocional, sabendo de um Deus que cuida. Particularmente fui bem renovado também aqui nesta manhã, e eu espero que você que está nos ouvindo
também tenha sido, e eu acredito que foi sim. De repente você não vai, mas existe uma maneira de você continuar ajudando, contribuindo, orando pela vida dos missionários que estão no campo. Então, Deus abençoe demais vocês, Deus abençoe demais a vida de vocês, e ouvindo tudo isso, a única coisa que a gente pode dizer é aquilo que a gente diz sempre no encerramento, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus te dê um dia maravilhoso, precioso, e que mais uma vez eu digo que a experiência de Maria Helena, que nós conhecemos, né? Começamos juntos ali, que aliás eu cheguei, Maria Helena também estava chegando ali no Lausanne. A gente vê essa ascensão, a gente vê que Deus usa pessoas comuns para realizar algo sobrenatural, pessoas naturais para realizar algo sobrenatural. Então, ore por missões, interceda por missões, colabore, ajude, se envolva no reino de Deus. O pouco que a gente faz para este povo sempre vai ser muito. Então, um beijo no teu coração, um forte abraço, e amanhã vou esperar você aqui com o Milton. Ele está lá em Bolonha, na Itália, viveram momentos difíceis por conta do Covid, por conta da idade, e eu tenho certeza que a tua imunidade também vai aumentar muito. Então, um beijo no teu coração, e eu espero você amanhã aí, às 10, nós estaremos juntos em mais um Café com Coragem. Deus abençoe a sua vida, beijo no teu coração e até amanhã às 10 horas em nome de Jesus. Tchau, tchau.